Hoje nós vamos aprender sobre simplificação. Estão preparados? Simplificar uma fração é reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão. Observe essa figura. Como eu posso reduzi-la de maneira que não fique dividida em tantas partes? Para fazer isso, eu preciso dividir o numerador e o denominador por um número que divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, como os dois números são pares, eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Lembrando que eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Os dois precisam ser iguais. Será que nessa fração eu ainda posso reduzi-la? Sim, os dois números são pares, então vou continuar a dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Reparou que agora a minha fração está dividida em menos partes? Será que eu consigo deixar essa fração ainda menor? Bom, como não existe nenhum número que ao mesmo tempo divide o 2 e o 3, então não dá mais. Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que não existem números que dividem o numerador e o denominador ao mesmo tempo. A essas frações damos o nome de fração irredutível. Para simplificar uma fração, a primeira coisa que você deve observar é se o numerador e o denominador são pares. Se sim, significa que pode dividir por 2. Por exemplo, 48 60avos. Os dois números são pares, então eu posso simplificar por 2. 48 dividido por 2, 24. 60 dividido por 2, 30. Obtive uma fração equivalente com números menores. Essa fração já é irredutível? Não, ainda posso continuar simplificando. Por qual número? Bom, se os dois números são pares, vou continuar a divisão por 2. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. E agora, será que essa fração é irredutível? Eu sei que agora um dos números não é par, então não posso continuar a dividir por 2. Mas será que ainda existe outro número que divide os dois ao mesmo tempo? Eu sei que o 15 dá para dividir por 3, por 5 e por 15. Já o 12 dá para dividir por 2, 3, 4, 6 e por 12. Repare que existe um divisor comum entre os dois, que é o 3. Então, 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. 4 quintos. Será que consigo continuar essa divisão? O 4 dá para dividir por 2 e por 4. E o 5 só dá para dividir por ele mesmo. Então, essa fração é irredutível, ou seja, não tem como mais simplificá-la. Se você tem facilidade em fazer cálculos de cabeça, você pode simplificar por números maiores e fazer uma simplificação mais direta. Vou utilizar o mesmo exemplo, 48 60avos. Eu sei que posso dividir o 48 por 12. E o 60 também. 48 dividido por 12, 4. 60 dividido por 12, 5. Repararam que eu cheguei ao resultado mais rápido? Outra dica é que todos os números que terminam com 0 e 5 são divisíveis por 5. Então, no caso dessa fração 15 30avos, como eles terminam com 5 e 0, eu consigo dividir os dois números por 5. 15 dividido por 5, 3. 30 dividido por 5, 6. Obtive a fração 3 sextos. Como o numerador e o denominador são múltiplos de 3, vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Prontinho, essa fração já é irredutível. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.